Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 78, que tem como objeto de conhecimento Introdução à Probabilidade e Estatística, coleta e apresentação dos dados, detalhamento, definição de população, amostra, rol, pesquisa amostral e censitária. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta, anote tudo para não perder nenhum detalhe da nossa aula e vamos à nossa aula. E nesta aula nós vamos aprender muito sobre estatística. Então aí vamos aprender o que é população, o que é amostra, o que são variáveis, tá bom? E como é que a gente faz uma pesquisa, ok? Então acompanha comigo. Estatística, conceitos básicos. A estatística é uma parte da matemática em que são estudados métodos para coleta, organização e análise de dados de diferentes áreas, visando a tomada de decisões, ok? Então, vamos estudar aqui sobre estatística, que como já lemos aqui no texto, é uma parte da matemática, ok? Onde a gente vai aprender a organizar, né, e também coletar dados em diferentes áreas. Tudo ok? Realizamos uma pesquisa estatística quando pretendemos estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, que pode ser de pessoas, resultados, objetos e etc. Tá bom? Então, uma pesquisa estatística, né, é quando a gente quer analisar, tá? E aí vamos organizar aí a nossa pesquisa, onde a gente vai utilizar mais à frente, né, gráficos para representação, tabelas ou qualquer coisa que a gente possa conseguir organizar, né, essas informações, ou seja, esses dados. Tudo bem? E aí a gente vai estudar, né, determinado conjunto de elementos, ok? O conjunto de todos os elementos que tem a característica do interesse da pesquisa é chamado população. Então, se a gente for fazer uma pesquisa sobre o interesse de professores em fazer mestrados, por exemplo, quem será minha população? Minha população vai ser o quê? Os professores. Tudo bem? Então, esses elementos, tá? A gente chama de população. Quem são os elementos? São os professores. Por quê? Porque a minha pesquisa será no interesse dos professores em fazer o mestrado. E aí, dependendo da resposta deles, certo? Vai gerar o meu resultado, né? E aí, esta é a minha população. Quando temos muitos elementos na população que queremos estudar, podemos realizar a pesquisa por meio de uma amostra que represente essa população. Então, por exemplo, a gente pode, né, fechar ainda mais, ok? A nossa população, ok? A gente tem a população que é o número de professores. Então, vamos dizer que a gente tem, sei lá, 1000 professores. Tá bom? Só que a gente não tem como verificar com os 1000, né? Assim, verificar se os 1000 professores vão conseguir dar essa resposta. Então, a gente pode pegar apenas uma quantidade, que é o que a gente chama de amostra. Tá bom? Então, vamos aqui analisar, ó, cada definição. Por exemplo, população é o conjunto de elementos que queremos pesquisar e que apresenta alguma característica comum, tá? Que foi o exemplo que eu dei dos professores, tudo bem? Se os professores irão ser, né, pesquisados aí sobre, por exemplo, o interesse em fazer um mestrado. Então, os professores será a minha população. E aí, a amostra é um subconjunto, ou seja, uma parte da população que apresenta as mesmas características da população. Então, observe,
aqui a gente tem, ó, representando ó, a população. Então, eu tenho isso aqui tudinho, ok? É a minha população. É o meu público que vai ser estudado, tá bom? Com quem eu irei fazer a minha pesquisa. Quando a minha população ela é muito grande, certo? Eu não tenho como fazer essa minha pesquisa com todos, né? Pode ser porque irá demorar muito, ou porque terá muito trabalho em conseguir fazer, né, a pesquisa com todos. Então, eu pego e separo apenas uma parte da minha população. Essa parte é o que a gente chama de amostra. Tudo bem? Deu para entender como é que funciona? Por exemplo, aqui, vamos dizer que eu vou pegar os professores, como eu falei agora há pouco, né? Vamos lá, os professores, o interesse dos professores em fazer mestrado. Então, vamos dizer que eu pego aqui os professores, uma quantidade que seria a quantidade total. Vamos dizer que essa quantidade total seja 25 mil professores. Vamos lá. 25 mil professores. Vamos dizer que a SEDUC aqui do Amazonas possui 25 mil professores. E aí eu quero saber, eu estou fazendo uma pesquisa para saber quantos professores têm o interesse em fazer um mestrado. Tá bom? Eu tenho como verificar com os 25 mil professores? Bem difícil, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar uma parte desses professores para eu conseguir fazer essa pesquisa. Então, vamos dizer que eu consegui, né, com que 2.000 professores, certo, respondessem a minha pesquisa. E aí, a partir desses 2.000 professores, eu vou criar, né, um resultado. E esses 2.000 professores serão a minha amostra. Ok? Então, como eu fiz a pesquisa com 2.000 professores, eu tirei uma parte da minha população. Então, os 25 mil é a minha população, e aí os 2.000 será a minha amostra. Tudo bem? Então, entenda como é que funciona, certo? Eu vou ter a população, que é, a minha população é o geral. E a minha amostra será aquele público mais seletivo ali com que eu vou estar separando para fazer a minha pesquisa. Tudo bem? Algumas pesquisas necessitam que toda a população seja investigada. Então, neste caso, a gente não pode retirar uma amostra, tá bom? Por quê? Porque ela necessita que toda a população seja investigada. No caso da amostra, a gente tira apenas uma parte da população. Esse tipo de pesquisa é chamada censitária. Quem que nunca ouviu falar aí na pesquisa do censo do IBGE? Tá bom? No Brasil, a cada 10 anos é realizado o censo demográfico pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que tem como objetivo constituir a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. Tá bom? Então, no caso, a pesquisa que a gente conhece como censo aí do IBGE, ela é uma pesquisa censitária, né? Como o próprio nome diz. E ela necessita que seja feita com toda a população, tá bom? O processo de coleta de dados de uma população pode ser muito dispendioso e demorado. Por essa razão, a escolha da amostra é de fundamental importância no processo de realização de uma pesquisa, tá? Como eu expliquei para vocês, tá bom? Vamos dizer que eu tenho, bora colocar mais um exemplo aqui. Eu quero verificar a quantidade de canetas, certo? De uma fábrica que saem com defeitos, ok? Então, vamos dizer que na fábrica aqui eu consiga produzir 10.000 canetas. Ok?
Eu vou pegar as 10 mil canetas para verificar, certo? Se elas estão com defeito? Não. Dessas 10 mil, eu vou tirar apenas uma porcentagem dela. Vamos dizer que eu vou tirar 10%. Então, vamos lá, eu vou tirar 1000 canetas. Ok? Aí, dessas 1000 canetas, eu irei testar. Tá bom? Vamos dizer que dessas 1000 canetas, eu consegui achar 10 canetas com defeitos. Ok? Então, dessas 1000 canetas, eu consegui achar 10 canetas com defeitos. E aí, como é que ficaria o meu resultado? Eu sei que as 1000 canetas que eu fiz a pesquisa, certo? 10 estavam com defeitos. O que significa? Que a cada 1000 canetas, 10 tem defeito. Como eu sei que a minha população total é 10 mil, tá? Então, se a cada 1000, 10 estão com defeitos, em 10 mil, seria quantas? Seriam 100 canetas com defeitos. Ah, professor, mas aí, isso daí não daria um resultado exato. Podia ser que não fossem exatamente 100 canetas com defeitos quando fosse, né, generalizar aí para o total, para a população. Sim, é exatamente por isso que quando a gente quer um resultado exato, a gente faz o quê? A pesquisa censitária, tá? Que é exatamente o que a gente vai ver agora aqui, ó. O censo é indicado quando a população é pequena ou quando se necessita do resultado exato. Tá bom? Então aqui, das 10 mil canetas, pode ser que dessas 10 mil tenha mais de 100 canetas com defeito? Pode. Pode ser que tenha menos de 100 canetas com defeitos? Pode. Tá bom? Mas aqui, tirando uma amostra da população, eu consigo ter uma aproximação, eu crio uma estimativa, tá bom? Da minha quantidade total. Se de 1000 eu consegui achar que 10 estavam com defeitos, então de 10 mil eu posso, né, criar uma estimativa de que 100 terão defeitos, ok? Por exemplo, em uma campanha eleitoral para presidente do Brasil, as pesquisas de intenções de voto são atualizadas toda semana. Para que isso ocorra, é necessário pesquisar uma parte dos eleitores brasileiros, ok? Então, observe que é sempre pesquisado apenas uma parte dos eleitores brasileiros, ou seja, é retirado uma amostra. Pois, se a pesquisa fosse realizada com toda a população, é muito provável que, no dia da eleição, ainda não tivesse sido finalizada a primeira pesquisa. Tá? Então, observe a importância da gente tirar uma amostra para pesquisas, tá bom? Aqui é apenas um exemplo. Imagine, se a gente tivesse que ir atrás de toda a população do Brasil para verificar as intenções de votos, né? Imagine aí, a gente tem que ir lá naqueles municípios bem menores ali, onde é às vezes muito de difícil acesso, tá bom? E aí, quando fosse chegar o dia da eleição, a gente ainda não tinha conseguido ir em todos os municípios para verificar. Então, essa é a importância da gente retirar uma amostra da população e aí a gente cria uma estimativa, ok? Então, a amostra, ela serve exatamente para isso. Quando a gente precisa fazer uma pesquisa, mas a gente não tem nem tempo e nem como, né, verificar ali toda a população. É exatamente o que é feito nas pesquisas de intenção de voto, tanto aí para presidente, como para governador, como para prefeito. A pesquisa, ela é sempre baseada em amostras. Claro que para isso a gente tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração, tá bom? Para a seleção dessa amostra. Mas vamos lá, continue. Ao escolher uma amostra, é muito importante garantir que ela seja representativa,
ou seja, que tenha as mesmas características da população, uma vez que as conclusões são feitas de acordo com os resultados obtidos da amostra. Existem algumas maneiras de escolher uma amostra, processos conhecidos como amostragem. Então, o que é a amostragem? A amostragem nada mais é do que o processo para escolher uma amostra, tá bom? E aí, para esse processo, nós temos aí 3 formas, tá? Que é a amostragem casual simples, a amostragem sistemática e a estratificada, tá bom? Entre os métodos de amostragem, né, vamos estudar 3, casual simples, sistemático e estratificado. Ok? O que é a amostragem? É o processo para recolher amostras de uma população, de maneira que se possa garantir o acaso na escolha. Tá bom? Então, olha aí, observe esse pequeno detalhe, tá? A amostragem, ela tem que garantir que a escolha vai ser feita ao acaso, tá bom? Você não pode ali, não, eu vou escolher aquela amostra ali daquela população porque eu já sei qual é a resposta que eles irão dar. Não, aí é uma coisa chamada, né, pesquisa tendenciosa, ok? E aí é quando você já sabe a resposta que vai ser dada, e aí para isso você vai lá já na amostra certa. Aí você cria, né? Você vai fazer com que a sua pesquisa chegue naquele resultado que você já espera. Aí é uma pesquisa, né, tendenciosa. E aí cada elemento da população deve ter a mesma chance de ser selecionado. Tudo bem? Então, já que é o acaso, ok? Então, cada elemento vai poder ser selecionado, né? Vai ter a mesma chance de que todos os elementos. E aí, vamos aqui ver o primeiro método, né, de amostragem, que é a amostra casual simples. A amostra casual simples é caracterizada por um sorteio aleatório. Os elementos de uma população podem ser enumerados e em seguida sorteados entre uma quantidade estabelecida previamente. Então imagine aí que a gente vai fazer, né, um sorteio, é exatamente como se fosse um sorteio. Vamos distribuir algumas fichas, certo? Onde todos terão a mesma chance. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. O professor de educação física vai fazer uma pesquisa sobre esportes favoritos com todos os alunos do 8º ano para decidir os esportes que vai incluir na competição entre turmas. Como a característica da população é ser aluno do 8º ano, independentemente de outras características como sexo, idade e estatura, ele vai fazer uma amostra casual simples de 30 alunos dos 300, certo? Então, qual é a população? A minha população aqui é 300. São 300 alunos do 8º ano. Essa aqui, ó, é a minha população. Ok? Dessa população, eu vou retirar a minha, amostra. Então, aqui a minha amostra será 30 dos 300, tá bom? Então, observe o seguinte, independentemente de outras características. Então, eu não quero saber se é menino, se é menina, não quero saber se um tem mais idade do que o outro ou menos idade, não quero saber se um é mais alto do que o outro ou não, tá bom? Então, não interessa nem o sexo, nem a idade, nem a estatura, tá? Por quê? Porque aqui vai ser feito de forma aleatória. Tá? Então, para isso, ele vai enumerar os alunos de 1 a 300. Então, vamos lá, vamos criar aí, né? Vamos enumerar os alunos de 1 a 300 e escrever esses números em pedaços de papel, colocá-los em uma urna e depois realizar o sorteio.
tá bom? Então, cada aluno vai ter um número de 1 a 300, e aí o professor irá sortear 30 números de dentro da urna, tá? Ele vai colocar ali os 300 números dentro de uma urna e ele vai sortear 30. Esses 30, tá? Eu tenho aqui a minha amostra, que são 300 alunos. Desses 300 alunos, 30 vão ser sorteados para participar da pesquisa. Ok? E esse sorteio vai ser exatamente o que vai gerar a minha amostra. Então, deu para entender o primeiro método de amostragem? Vamos agora ao segundo. Segundo método, amostra sistemática. O que é amostra sistemática? No caso da amostra sistemática, os elementos da população a ser estudada já se encontram ordenados. São exemplos: produtos de uma linha de produção, prontuários médicos, prédios de uma rua, ou etc. Para a seleção dos elementos que farão parte da amostra, é elaborado um sistema pelo pesquisador. Então, por isso que o nome é sistemático. Por quê? Porque o pesquisador vai elaborar um sistema. Então, a pessoa que está fazendo a pesquisa, ela vai organizar, tá? Ela vai criar um sistema para ela poder efetuar essa pesquisa dela de forma mais, centrada. Ok? Vamos aqui ver um exemplo. Uma empresa que fabrica parafusos pretende fazer uma pesquisa para verificar se o comprimento dos parafusos está dentro do padrão. Para a amostra dessa pesquisa, será retirado periodicamente um elemento para a amostra durante uma semana. Então, observe aí, qual é o sistema que foi criado pelo pesquisador. Durante uma semana, vai ser retirado periodicamente um elemento, tá? Para quê? Por que vai ser retirado, um elemento, e durante uma semana? Para que sejam de lotes diferentes. Não adianta eu pegar um lote de parafuso e desse lote eu verificar se todos estão no padrão, tá bom? Então aí o pesquisador vai organizar, criar um sistema para quê? Para que ele possa fazer essa pesquisa retirando de vários lotes diferentes, tá ok? Então ele vai criar uma ordem para que seja feito, ele vai criar um sistema para que ele consiga retirar uma amostra dessa população, que no caso são os parafusos, ok? E aí o nosso próximo método é a amostra proporcional estratificada. Na amostra estratificada, a população é dividida em subpopulações chamadas estratos. Esse tipo de amostra é realizado quando outras características da população devem ser levadas em conta. Então, olha aí, lembro que na primeira não me importava ali nos alunos, a idade deles, nem a estatura, e nem o sexo, se eles eram masculinos ou feminino, tá bom? Aqui na estratificada, certo? A amostra é realizada e vai levar em consideração outras características da população, tudo bem? Então já verifique aí que já há uma diferença em um método de amostragem para outro. Por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto. Para presidente do Brasil, a população são os eleitores brasileiros, mas a região do país onde reside, o sexo, a faixa etária e a faixa de renda do eleitor são importantes para essa pesquisa. Assim, o pesquisador deve selecionar uma amostra aleatória de cada extrato. Então, o que vai ser esse extrato? Cada característica dessa daqui que é dada, certo? Vai formar um extrato. Um extrato é como se fosse uma partezinha da população, tá bom? E aqui no caso, o que vai fazer a separação por extratos? Região do país onde reside,
o sexo, a faixa etária e a faixa de renda. Ok? Cada um desses são extratos. Observe a situação. Em um congresso para médicos, 110 se inscreveram para a palestra de cardiologia, 140 para a de obstetrícia e 150 para a de ortopedia. A equipe organizadora do congresso quer fazer uma pesquisa com 40 pessoas que participaram das palestras sobre a importância do tema tratado em cada uma delas. Se for realizada uma amostra simples, existe a probabilidade de os 40 selecionados terem assistido à mesma palestra, a ser necessário fazer uma amostra proporcional de cada palestra, extrato, ok? Então, aqui quem serão os extratos? Olha aqui, ok? Os três, cardiologia, obstetrícia e ortopedia. Então, o que é feito? Se serão selecionados 40, a gente tem que tirar proporcionalmente de cada um, tá? Para chegar aos 40. Como é que a gente faz isso? Temos aí o nosso cálculo matemático. O número de inscritos no congresso são de 400, tá? Então, basta a gente fazer uma regrinha de 3, ó. Tá bom? Então, 400 vezes x, o 400 vai estar multiplicando, já vai descer dividindo. A gente fazendo 110 vezes 40, olha aqui. E aí o 4 divide com 4, sobra apenas o 11. Então, de cardiologia serão 11. Olha, de obstetrícia, 0,0004, 4. Sobraram 14. E de ortopedia, ó, 0,000, corta o 4, sobraram 15, que são esses 15. Tá? Então, a gente conseguiu separar direitinho, onde vão ser, ó, em cardiologia, serão 11, de obstetrícia serão 14 e de ortopedia serão 15, o que vai fazer com que os 40 sejam selecionados de todas as áreas. Vamos ver aqui as nossas variáveis, tá bom? O que são variáveis? Quando nos referimos a certas características da população e da amostra, como sexo, faixa etária, escolaridade, estamos nos referindo ao que chamamos em estatística de variáveis. As variáveis são as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população, tá bom? Então, essas características nós chamamos de variáveis e elas podem ser qualitativas ou quantitativas, tá? O que são variáveis quantitativas? As quantitativas, elas sempre serão medidas usando uma escala numérica, tá bom? E elas são classificadas em discretas ou contínuas. O que são as variáveis quantitativas discretas? Elas podem ser contadas em geral. São representadas com números inteiros. Por exemplo, número de filhos, né? Ou o número de copos de água ingeridos em um dia, assim por diante. E as quantitativas contínuas, elas representam resultados de medidas, como massa de um indivíduo, né? Tempo gasto em determinada atividade, ou etc. Ok? E as variáveis qualitativas, né? Elas são características que não possuem valor numérico, tá bom? Elas são definidas por categorias ou atributos, tá? Elas representam uma classificação dos elementos da população. E elas podem ser classificadas em nominais ou ordinais. As variáveis qualitativas nominais não requerem ordenação, tá? Então, as nominais não precisam de ordem. Pode ser cor dos olhos, região onde mora e etc. E as variáveis qualitativas ordinais, certo? Pressupõem uma ordem, tá? Uma ordenação, como grau de escolaridade, estágio de crescimento de uma planta e etc. Então, aqui a gente analisa, ó. Aqui as nossas variáveis, ó. Ela divide em quantitativa e qualitativa, tá? A quantitativa divide em contínua e discreta e a qualitativa em nominal e ordinal, certo?
Então, para organizar os dados obtidos por meio de uma pesquisa, podemos construir tabelas e gráficos. O tipo de tabela e de gráfico que vamos utilizar depende da variável que está sendo analisada. Então, pessoal, eu sei que é muito conceito, tá muita coisa para vocês, né? Mas espero que vocês tenham aí compreendido, né, e conseguido identificar cada coisa. Essa foi a nossa aula de estatística, espero que vocês tenham gostado e aprendido, e encontro vocês aqui numa próxima oportunidade. Até mais! Yeah.